A coisa tá feia para o Bolsonaro e para os aliados dele, principalmente para o Donald Trump nos Estados Unidos. As pesquisas não são nada animadoras. A popularidade do Bolsonaro, que vinha subindo, parece que chegou num teto e agora vai começar a cair. Teve até uma pesquisa da Exame que mostrou uma queda de 5 pontos na popularidade do Bolsonaro. Ele chegou a estar empatado. Aprovação a 40, desaprovação 40. Mas a aprovação caiu para 35, a desaprovação subiu, quer dizer, ele perdeu vários pontos ali porque foi uma pesquisa logo depois que ele cortou o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. E aí as outras pesquisas que vieram logo depois não tem a comparação com logo antes, tem comparação de alguns meses atrás, antes do Bolsonaro ter a ascensão dele. Aí muitas pesquisas estão mais ou menos defasadas quanto à pesquisa anterior, que mostra, o Bolsonaro tinha popularidade em baixa, agora subiu. Na verdade, subiu e está caindo, voltou a cair a popularidade dele, e o Bolsonaro sabe que a popularidade dele está toda com base no auxílio emergencial. Para piorar, ele está perdendo o núcleo duro dele, e o gabinete do ódio, tudo indica que, a mamata acabou. É por isso que vários membros do gabinete do ódio estão se voltando contra o Bolsonaro nos últimos dias. A mamata acabou. Para piorar, a situação do Donald Trump é péssima. Muita gente fala, o Donald Trump inventou esse coronavírus, isso é tipo a facada do Adélio, o Adélio foi lá e tossiu na cara do Trump, assim, como se fosse isso possível. Mas, assim, a facada do Adélio é o coronavírus do Trump, não deu certo. Se era isso, deu errado, deu muito, muito errado, porque, eu vou mostrar a última pesquisa da CNN, é aqui, Joe Biden tem 57 pontos, Trump tem 41 pontos, são 16 pontos de diferença entre o Biden e o Trump. E na última pesquisa da CNN, que foi feita logo antes do debate, antes do Trump ter a Covid-19, a diferença era de 3 pontos. Quer dizer, o Trump perdeu 13 pontos em cerca de 10 dias, máximo 2 semanas, ele perdeu 13 pontos na pesquisa da CNN. Mas para piorar, a pesquisa da NBC com o Wall Street Journal também, tá 53, não sei se dá para ver aqui direito, está 53 a 39 para o Joe Biden. Quer dizer, a diferença em qualquer pesquisa está aumentando. E para piorar, nos estados onde pode haver alguma... Onde a eleição será decidida, que é Pensilvânia, Flórida, onde pode haver uma virada do Trump para ele tentar ganhar a eleição, porque lá o que vale é ganhar alguns estados, lá a coisa está piorando, a diferença do Biden está subindo, alguns estados chegou a 7, 8 pontos. Então a situação está dificílima para Bolsonaro e para o maior aliado dele. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para os dois? Então curte o vídeo e fica aqui o botão se inscreve no canal. A coisa mais importante, se você não é inscrito no canal, claro, a coisa mais importante que você tem a fazer hoje para fazer oposição a essa extrema-direita assassina e genocida é você clicar nesse botão aqui e se inscrever no canal, porque a gente faz oposição a eles todos os dias, não só aqui na internet, mas também aqui nosso painel em Florianópolis, nas ruas, com outdoors contra o Bolsonaro. E aqui eu quero mostrar o nosso outdoor em Goiânia. Vou mostrar aqui outdoors, carro de som, também vou mostrar o nosso carro de som hoje, tá? Hoje em Nova Iguaçu, outdoor em Goiânia, foi instalado essa semana aqui, para ver aqui direitinho, sobre incêndios no Pantanal dobraram em 2020, mas a verba para combate diminuiu. E aqui está o nosso carro de som hoje em Nova Iguaçu. Quanta gente estava lá em Nova Iguaçu hoje pela manhã. Rodou por 4 horas lá. Por que o seu advogado e a CEF escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber, por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais e foi a oposição que aprovou esse benefício no Congresso para a população. Ficou 4 horas rodando hoje de manhã em Nova Iguaçu. E ainda essa semana vamos rodar em Duque de Caxias, já estamos tentando no Rio de Janeiro e em outras cidades da Baixada Fluminense ali no Rio de Janeiro, em várias outras cidades do Brasil, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Natal, várias cidades já com carros de som do Plantão Brasil contra Jair Bolsonaro, mostrando os crimes dele. Quem quiser ajudar com isso, um segundinho se inscreve no canal ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou rola até o primeiro comentário. No primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, conta bancária, apoie-se. Eu vou começar a deixar o PayPal também a partir de amanhã. Depois eu vou só criar a conta no PayPal, aí eu vou começar a deixar também PayPal para quem quiser ajudar.
Mas, ó, um segundinho, clicar aqui e se inscrever é de graça. Agora vamos falar sobre, ó, a coisa ficando feia pro Trump e pro Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá dependendo do Trump, ele tá apostando muito na eleição do Trump. Por quê? Porque os democratas discutiram muito sobre a extrema-direita, porque lá o presidente também é um fascista de extrema-direita, e discutiram muito durante as prévias, que são, eles sempre fazem lá as primárias, que é quando cada partido escolhe o seu candidato. E lá, no Partido Democrata, nos debates discutiram muito, como é que a gente pode acabar com a extrema-direita. Então a prioridade deles, ganhando a eleição, é o quê? É acabar, é cortar o mal pela raiz. Vamos acabar com a extrema-direita. Como? Investigação no que tiver que investigar, cortar financiamento, qualquer financiamento que eles tenham, seja por meio de sites, youtubers que promovem fake news, qualquer coisa. Vamos cortar isso tudo, investigar quem tiver que investigar e acabar, para que isso não aconteça mais, para que não venha mais o fascismo surgindo e tentando tomar o poder assim de assalto, que é o que o Donald Trump está fazendo, está até ameaçando o golpe. Ele falou que se ele perder a eleição é porque a eleição não foi justa e aí ele não vai aceitar a derrota. A primeira vez na história que um presidente da maior democracia do mundo, não são. Tem que falar entre aspas, viu? Mas é a primeira vez na história que um presidente lá fala que não aceita o resultado. Aprendeu com o senhor Aécio Neves, está fazendo escola, Aécio podia dar umas aulas para o pessoal da extrema-direita que quem plantou a sementinha do mal aqui no Brasil foi o senhor Aécio Neves não aceitando o resultado em 2014. Se ele falasse lá no fim de outubro de 2014, o senhor Aécio Neves falasse, perdi para Dilma, aceito o resultado, vamos junto tentar aí um Brasil melhor, vou fazer oposição, mas vamos tentar um Brasil melhor. Não tinha dado isso tudo, não tinha acontecido a desgraça que aconteceu com o Brasil. Então, graças a Aécio Neves agora fazendo escola. E o Trump tá fazendo isso, mas o Joe Biden já falou, no caso do Brasil, vamos tentar financiar ali uma proteção para a Amazônia. Ele não falou de invadir a Amazônia, como muita gente da esquerda começou a falar. Ele não falou de comprar a Amazônia, de invadir a Amazônia, de destruir a Amazônia. Quem está destruindo a Amazônia é a extrema-direita. Ele falou, vamos dar um fundo com outros países para o Brasil de 20 bilhões de dólares por ano. O Brasil pega esse fundo e protege a Amazônia. A gente vai monitorar, todo mundo pode monitorar. É uma coisa que é parte da esquerda aqui. Quando o Bolsonaro fala esse discurso, o discurso do Bolsonaro fala o quê? Eles querem roubar a Amazônia de nós. Aí esse discurso ele consegue captar boa parte da esquerda junto com ele, começa a apoiar o discurso bolsonarista e comprar o discurso bolsonarista sem saber. Mas não, quem está destruindo, queimando, não adianta. Não sei se eles querem roubar ou não, mas se tiver queimado não é nem nosso nem de ninguém, vai ser dos ruralistas. O que acontece é o seguinte, eles podem monitorar porque eles têm satélites. Então qualquer um que tenha satélites pode monitorar ali a Amazônia. Vão monitorar se tem focos de incêndio, se não tem, se está diminuindo o desmatamento, se não está. Na ONU, por exemplo, está para se iniciar uma investigação contra o governo brasileiro por conta do que está acontecendo na Amazônia e no Pantanal e falaram, nos últimos anos o Brasil foi um exemplo no meio ambiente, diminuiu 82% o desmatamento na Amazônia. Foram progressos históricos. Estavam falando, spoiler, do governo do PT. O governo Bolsonaro, não. Agora, dobrou. Ano após ano está dobrando o desmatamento na Amazônia. Estamos chegando aos maiores, já passaram dos maiores números da história de desmatamento e de incêndios, é isso. Aí falaram, vamos dar aqui um dinheiro para o Brasil, se o Brasil não parar, a gente vai começar com sanções. Essas sanções, mas é o mesmo discurso que o Obama usou contra a Venezuela, é o mesmo discurso que eles usam contra Cuba, é falar, a gente vai dar um negócio, se não der, sanção econômica. Só que no caso do Brasil, ele não está falando isso, no caso da Venezuela era o seguinte, a Venezuela não tem eleições justas, se não fizer uma eleição justa, quer dizer, justa que o Maduro não ganha, vamos impor sanções. No caso do Brasil é uma coisa mais fácil. Estão queimando tudo. Se não pararem de queimar, vamos impor sanção. O Bolsonaro ficou desesperado, chamou os Estados Unidos para a guerra, chamou indiretamente, ele falou, olha, isso aí eu não vou aceitar suborno. Ele acha que dar dinheiro para salvar a Amazônia é suborno. Quem está subornando ele são os ruralistas, porque não tem outro motivo. Ele, o Salles, ou seja lá quem for, que não tem outro motivo para deixar destruir tanto. Aí o Bolsonaro falou que não ia aceitar suborno e que se quiserem invadir a Amazônia, temos as Forças Armadas para isso. E fala isso para o candidato à presidência dos Estados Unidos. Do mesmo partido que invadiu a Síria, o mesmo país que há menos de 20 anos já invadiu Síria, Iraque, Afeganistão. Ele acha que o exército brasileiro, que não tem munição para um dia de guerra contra a Venezuela, que vai ter para os Estados Unidos. É isso que o Bolsonaro faz. Por quê? Esse é desespero, ele ficou sem palavras. Porque ele se vê ameaçado ali. E o Joe Biden
está subindo nas pesquisas. E eu estava lendo sobre a eleição desse ano nos Estados Unidos, é o seguinte, a Pensilvânia e a Flórida, lá cada estado vale um número de delegados. E aí, quem tiver mais delegados no fim ganha. Não importa se você ganha por um voto. Na Flórida, você ganha todos os delegados daquele estado. Até expliquei aqui alguns dias atrás, em vez de delegados eu falei pontos, porque podia chamar pontos. Quem tiver mais ponto ganha no fim. Quem quiser ganhar a eleição esse ano tem que ganhar Pensilvânia e Flórida. Só que tanto na Pensilvânia como na Flórida, o Joe Biden está mais de 5 pontos na frente e a diferença está aumentando. A diferença chegou a 8, 9 pontos, começou a cair, só que depois do primeiro debate a diferença começou a subir. E a pesquisa da CNN já pegou o Donald Trump com o coronavírus. E aí é um desastre, porque 66% dos americanos acham que o Donald Trump poderia e deveria ter evitado contrair o vírus. Porque muitos veem que, na parte mais importante da sua carreira, que é a disputa para a reeleição, você ficou doente. Você que estava falando que era só uma gripezinha, você que estava falando para ninguém usar máscara, você fica doente na parte mais importante e você tem que cancelar. O Donald Trump tinha 2 eventos importantíssimos na Flórida, ele tinha eventos na Pensilvânia, tinha eventos em vários estados onde ele precisa ganhar, porque se ele não ganha a eleição. Não adianta, ele não ganha a eleição se não ganhar em uns 5 ou 6 estados ali que ele está perdendo. Ele tem que virar esses estados para o lado dele. E ele teve que cancelar esses eventos. Aí, muitos, até fãs do Donald Trump, começaram a atacá-lo, falando, não dá. Esse cara falou que não ia ter vírus. Imagina o norte-americano, que isso é uma coisa que lá se espalhou muito. O norte-americano que ficou 6 meses dizendo que o vírus era uma invenção da China, que o coronavírus não existe, que o coronavírus é tudo uma coisa de louco, que ninguém tem que usar máscara, e chega na hora H, na hora mais importante da campanha, quando o Trump tá vindo lá pro estado dele, que ele pode ver o ídolo dele em pessoa, o Trump pega o tal do coronavírus, que era uma mentira chinesa. Peraí, mas aí o cara, com que cara que esse rapaz, esse cidadão, essa mulher, que eles vão olhar para os familiares dele que eles estavam brigando tanto, para os amigos dele, como que cara que eles vão olhar um para o outro, falando, mas peraí, não era uma invenção chinesa? Agora o Trump faz parte do complô? É isso? O pessoal deu tilt no pessoal, deu tilt. Tiraram um parafuso, já tinha um parafuso a menos, tiraram outro, agora tá uma loucura. Por isso a diferença é tão grande. E para o Bolsonaro aqui no Brasil, ele tem um problemão, que é o quê? O auxílio está acabando, o Rodrigo Maia e o Guedes ontem, eles entraram em um acordo, dizendo, vamos priorizar aqui primeiro o teto de gastos, que é a única coisa que o Rodrigo Maia fala é o seguinte, o Bolsonaro quer fazer o Renda Cidadã, Renda Brasil, Renda Bolsonaro dele lá, Renda Bolsonaro ele já tem com o Queiroz, né? Ele quer fazer lá o Renda Brasil, tá, faça. Mas tem o teto de gastos, você não pode gastar mais que isso, Bolsonaro. De onde você vai tirar dinheiro, o problema não é meu. Aí, ele ficou trocando farpas com Paulo Guedes, se encontraram hoje e o Rodrigo Maia pediu desculpa. Se encontraram ontem num jantar promovido pelo Renan Calheiros e o Rodrigo Maia pediu desculpas. E falou, realmente a gente tem que achar uma solução aqui para o Brasil. E aí ele falou, temos também achar uma solução para o Renda Cidadã. Só que o Rodrigo Maia não quer solução para o Renda Cidadã. O Rodrigo Maia não quer o Bolsonaro forte politicamente. Para o Rodrigo Maia é bom que o Bolsonaro seja ruim politicamente. Para o próprio pessoal do Centrão, que está com o Bolsonaro nas mãos, Ricardo Barros, esse pessoal do Temer, do Aécio, que está unido com o Bolsonaro agora, que tem o Bolsonaro nas mãos deles, e por isso o Bolsonaro faz tudo para eles agora, esse pessoal também não quer o Bolsonaro com poder, o Bolsonaro com muita popularidade, mas não quer mesmo, porque eles sabem que não dá para prever o que o Bolsonaro vai fazer hoje, amanhã, depois. Claro, eles têm os filhos do Bolsonaro na palma da mão, tem o Bolsonaro na palma da mão, mas eles sabem que o Bolsonaro é aquele bicho que você não pode confiar, não dá para adestrar, porque na primeira... sabe quando você tem um cachorro que você faz de tudo, mas na primeira mole que você dá, o cachorro te morde e dói? Esse é o Bolsonaro. Então eles sabem que o Bolsonaro, ele, na primeira chance que der, ele vai tentar um golpe, ele vai tentar inflar o pessoal dele, ele vai tentar alguma coisa. Então esse pessoal sabe que eles têm que eliminar o Bolsonaro em algum momento do jogo político brasileiro. E tá chegando a hora de descartar o Bolsonaro. Então, por enquanto, o Bolsonaro tá tentando o Renda Cidadã para tentar continuar com a popularidade dele, mas tem péssimas notícias. Primeiro, ele é o pior cabo eleitoral do Brasil. Só em São Paulo, 47% das pessoas disseram que não votam de jeito nenhum em um candidato que tiver o apoio do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro falou, eu apoio fulano, fulano já está inelegível. Não precisa de lei da ficha limpa, só precisa do apoio do Bolsonaro para fulano estar inelegível. O cara não se elege se tiver o apoio do Bolsonaro em São Paulo e em várias
cidades do Brasil. Então o Bolsonaro, ele é um cara tóxico na eleição de 2020. Aí já é um problema em boa parte do Brasil. Para piorar, o melhor cabo eleitoral do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí ferrou, porque no Brasil inteiro, uma porcentagem muito alta de pessoas, tem lugar, por exemplo, em São Paulo, 23 pessoas votam em quem o Lula indicar. O Lula falou fulano vai ter 23% dos votos, mais ou menos, claro, algumas pessoas não vão votar, tem abstenção e tudo mais. Pode acontecer no caso de São Paulo, alguém gostar muito do Lula, mas acabar votando no Boulos, mas só em São Paulo. Em outros estados isso varia, no Nordeste é muito mais. Então o Bolsonaro vê o maior adversário dele, o maior opositor dele, sendo o melhor cabo eleitoral do Brasil, ele, Bolsonaro, sendo o pior cabo eleitoral do Brasil, a popularidade dele bateu no teto e começou a cair, e ele está nas mãos de um grupo político, ele não tem muito o que fazer. Porque o que o Bolsonaro gostaria era o seguinte, dar golpe, claro, mas se não pudesse dar golpe, o que o Bolsonaro ia falar esquece o teto de gastos, vamos dar dinheiro para a população, vamos continuar roubando aqui, fica todo mundo feliz, população feliz, minha popularidade vai subir e ponto final e acabou. Mas não, esqueceu de combinar com o Rodrigo Maia e com os agentes do mercado financeiro. Os agentes do mercado financeiro não querem isso, eles não querem. E não adianta, o Bolsonaro não conseguiu convencer até agora e fica por conta do Paulo Guedes e da equipe econômica do Paulo Guedes achar uma maneira de arranjar dinheiro para o Bolsa Família turbinado lá, para o Renda Cidadã, Renda Bonoro, sei lá. Só que tem um problema, eles são incompetentes, eles querem tirar da educação, aí não dá, não passa no Congresso. Eles querem tirar do pessoal mais pobre que faz o imposto de renda simplificado, também não passa do Congresso. Eles querem tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Palavras do próprio Bolsonaro, e não vai passar no Congresso. Aí pensaram, não, vamos então tentar aprovar isso depois da eleição para não ter um problema eleitoral para a gente. Também não passa no Congresso. Boa parte do Congresso não quer essas soluções burras do Paulo Guedes. Então o Bolsonaro está com um problemão de popularidade que bateu no teto e está caindo, e já acaba o auxílio emergencial. Chega janeiro, todo mundo, começo de ano as pessoas têm mais dívida, todo mundo endividado e todo mundo sem receber nem os R$300. Aí eu quero ver onde o Bolsonaro vai enfiar a popularidade dele, que vai ser difícil. Pior, já perdeu o gabinete do ódio porque a mamata secou, Quantos bolsonaristas aí não estão choramingando, falando não me ligue mais, você é um traidor nessa semana. Bolsonaristas que têm influência. Por quê? Secou a teta deles. Então, a coisa tá difícil para Bolsonaro nacionalmente e tá muito difícil para o Bolsonaro internacionalmente. O Biden vai ganhar, prioridade dele vai ser, primeiro, enquadrar o Bolsonaro e depois descartar o Bolsonaro. Do mesmo jeito que o Centrão fez, só que internacionalmente, sem precisar de conluios. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe sua opinião. Falou!